O ventilador de teto chiava num ritmo hipnotizante, enquanto Maria das Graças tentava se concentrar no capítulo da novela das 9. Tentava, porque Jéssica Aparecida não parava de bufar ao lado dela no sofá velho de 2 lugares que haviam comprado numa liquidação da Casas Bahia. Uai, Jéssica, você vai ficar bufando a noite inteira ou vai me contar logo o que aconteceu? Mariazinha finalmente pausou a TV, virando-se para a amiga com aquela expressão de já sei que vem treta. Jéssica encarou o teto como se as respostas da vida estivessem escritas nas manchas de umidade que insistiam em aparecer todo inverno. Terminei com o Júnior. De novo? Mariazinha não conseguiu segurar. Jéssica, isso já é o quê? 3º término do ano? A gente tá em junho, sou. 4º. Corrigiu Jéssica, enfiando o rosto numa almofada. Mas dessa vez é sério, definitivo. Acabou mesmo. Mariazinha suspirou, levantando-se para buscar a Coca-Cola de 2 litros que estava na geladeira. Pegou 2 copos, daqueles de requeijão que viravam copos depois de vazios, e voltou pro sofá. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu o aniversário de namoro de vocês de novo? Pior. Ele me pediu em casamento. Mariazinha cuspiu o refrigerante que tinha acabado de colocar na boca. Como assim pior? Ela gritou, buscando um pano de prato para limpar a bagunça. Jéssica, você tá maluca? A menina sonha em casar desde os 15 anos. E agora que o homem pede, você termina? Jéssica se sentou, passando as mãos no cabelo castanho que estava preso num coque bagunçado. É que, Mariazinha, quando ele ajoelhou ali na praça, na frente de todo mundo, sabe o que eu senti? Felicidade, realização, vontade de gritar sim e postar no Instagram? Nada. O silêncio que se instalou na sala foi quebrado apenas pelo chiado do ventilador. Explica melhor esse nada. Mariazinha puxou as pernas pro sofá, ficando de frente para a amiga. Era a posição oficial de agora a conversa ficou séria. Tipo, nada mesmo. 0 borboletas na barriga. 0 emoção. Eu olhei para a cara do Júnior, com aquele anel que ele deve ter parcelado em 12 vezes, e a única coisa que eu pensei foi, nossa, eu vou ter que comer churrasco com a família dele todo domingo pro resto da vida? Mariazinha soltou uma risada, mas rapidamente se recompôs ao ver que Jéssica estava falando sério. E aí você falou não ali na frente de todo mundo? Falei que precisava pensar. O que já deixou a mãe dele mordida? Porque segundo a dona Aparecida, moça de família não precisa pensar para aceitar pedido de casamento de rapaz trabalhador. Jéssica imitou a voz fina da quase sogra com perfeição. Ai, Nossa Senhora. Mariazinha balançou a cabeça. E depois? Depois eu vim para casa. Liguei para ele e terminei. Disse que não estava pronta, que precisava descobrir umas coisas sobre mim mesma. Essas coisas que a gente fala quando quer terminar, mas não sabe explicar direito o porquê. Jéssica pegou o copo de refrigerante e tomou um gole longo antes de continuar. Sabe o que é pior? Eu não tô triste. Tipo, nem um pouquinho. Eu terminei um namoro de 2 anos e eu tô aqui, de boa, vendo novela com você num sexta-feira à noite. Isso não é estranho? Talvez você só não gostasse dele de verdade. Mariazinha sugeriu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu gostava. Eu acho. Sei lá. Jéssica suspirou. Mariazinha, posso te perguntar uma coisa? Claro, uai. Como é que você sabia? Tipo, que você gostava de meninas? Mariazinha quase engasgou com o próprio cuspe. Em 6 meses morando juntas, Jéssica nunca tinha tocado diretamente no assunto. Elas falavam sobre tudo, desde qual marca de papel higiênico era melhor, até qual era o melhor episódio de A Grande Família. Mas sexualidade era um território inexplorado. Uai, Jéssica. Mariazinha coçou a nuca. Um tique nervoso que aparecia quando ela ficava sem jeito. Você tá me perguntando isso do nada assim? Não é do nada. Eu tô tentando entender umas coisas. Que coisas? Jéssica levantou, começando a andar pela sala pequena. 3 passos pra lá, 3 passos pra cá. Eu tava conversando com a Cida da escola, sabe? E ela tava falando do casamento dela, de como ela soube que era aquilo mesmo, que o marido era o cara certo. E ela disse uma coisa tipo, quando você beija a pessoa certa, parece que o mundo para. Jéssica parou de andar, encarando Mariazinha. Eu nunca senti isso. Nunca.
Com nenhum dos meus namorados. Isso não quer dizer nada necessariamente. Pois é, mas aí eu fiquei pensando. Será que eu nunca senti porque eu estava beijando as pessoas erradas? Ou porque eu estava beijando o tipo errado de pessoa? Mariazinha sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquele tipo de questionamento. Era exatamente o tipo de pergunta que ela mesma tinha feito para si aos 17 anos, quando finalmente admitiu que ficava olhando mais tempo para as meninas da escola do que para os meninos. Jéssica, você tá querendo me dizer alguma coisa? Jéssica voltou para o sofá, sentando mais perto de Mariazinha dessa vez. Eu acho que... talvez... possivelmente... Ela respirou fundo. Mariazinha, você acha que meu problema é que eu nunca experimentei nada diferente? Tipo, nunca nem beijei uma menina na vida. Pronto, tava dito. Mariazinha ficou tão parada que parecia que tinha virado estátua. Seu cérebro tentava processar se tinha ouvido direito ou se o calor de junho em Três Corações tinha finalmente fritado seus neurônios. Cê quer beijar uma menina? Ela perguntou devagar, como se estivesse confirmando um pedido complicado no restaurante. Eu não sei. Jéssica jogou as mãos pro alto. Talvez, para saber se é isso, para ter certeza? Certeza de quê, exatamente? De que eu não sou, sei lá. Jéssica abaixou a voz, mesmo estando só elas duas no apartamento. Gay? A forma como ela disse a palavra, quase sussurrando, com os olhos arregalados, fez Mariazinha sentir uma pontada no peito. Era como olhar para si mesma 10 anos atrás. Jéssica, olha, Mariazinha escolheu as palavras com cuidado. Não é assim que funciona. Você não vira gay porque beijou uma menina uma vez. E também não é porque você não sente borboleta na barriga com o Júnior que automaticamente significa alguma coisa. Eu sei. Jéssica esfregou o rosto com as mãos. Desculpa, eu tô falando besteira. É que tá tudo muito confuso na minha cabeça. Não, você não tá falando besteira. Mariazinha colocou a mão no ombro da amiga num gesto reconfortante. Você tá se questionando, e isso é normal. Todo mundo tem direito de se questionar. É? Jéssica olhou para ela com aqueles olhos castanhos cheios de dúvida. Mesmo com 23 anos, Jéssica, tem gente que se descobre com 40, 50 anos. Não tem idade certa para isso. Jéssica deu um sorriso fraco. Ah, você acha que eu sou louca? Acho que você é humana. Mariazinha sorriu de volta. Elas ficaram em silêncio por uns instantes. Apenas o som do ventilador e dos carros passando na rua. Posso te fazer outra pergunta? Jéssica quebrou o silêncio. Pode. Como é? Beijar uma menina, digo. Mariazinha riu, mais relaxada agora. Uai, é como beijar qualquer pessoa, só que é uma menina. Não tem muito segredo não, mas é diferente de beijar homem? Pra mim é, mas eu gosto de mulher, né? Então claro que vai ser diferente. Jéssica mordeu o lábio, claramente processando a informação. E se? Ela começou, mas parou. E se? Mariazinha incentivou. E se eu quisesse, tipo, experimentar? Só pra saber? Você acha muito doido? O coração de Mariazinha deu um pulo. Ela conhecia Jéssica bem o suficiente para saber quando a amiga estava só filosofando e quando estava de fato considerando fazer alguma coisa. Não acho doido, ela respondeu honestamente, mas acho que você tem que pensar bem no que você quer. Beijar alguém só para experimentar pode ser complicado, sabe? Tem sentimentos envolvidos. E se fosse com alguém que entendesse isso? Alguém que soubesse que é só curiosidade? Mariazinha sabia exatamente onde essa conversa estava indo, mas uma parte dela não queria acreditar. Depende de quem seria essa pessoa. Jéssica ficou quieta por um momento antes de finalmente falar, olhando para as próprias mãos. E se fosse com você? O ventilador continuou chiando. A novela que elas tinham pausado ficou congelada numa cena dramática na tela. Lá fora, um cachorro latiu. Mariazinha sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Comigo? É que... Você é minha amiga. Eu confio em você. E você entenderia que é só curiosidade. Não ia ficar estranho entre a gente. Ou ia? Jéssica finalmente olhou para Mariazinha. E havia genuína dúvida nos olhos dela. Jéssica. Mariazinha não sabia nem por onde começar.
Desculpa, desculpa. Jéssica levantou as mãos. Eu tô sendo estranha. Esquece que eu falei isso. Vamos voltar a ver novela e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ela pegou o controle para dar play, mas Mariazinha segurou a mão dela. Espera. Jéssica congelou. Você tá falando sério? Mariazinha perguntou, procurando nos olhos da amiga qualquer sinal de brincadeira. Eu. Acho que sim. Jéssica soou tão confusa quanto Mariazinha se sentia. Não sei. Tudo que eu sei é que eu tô com 23 anos. Terminei mais um relacionamento. E eu não consigo parar de pensar se o problema não sou eu mesma, sabe? Se eu não tô procurando a coisa certa no lugar errado. E você acha que beijar uma amiga vai responder essa pergunta? Não sei. Mas tenho que começar de algum lugar, né? A lógica era torta, mas Mariazinha entendia. Ela lembrava perfeitamente da confusão que era estar naquela posição, querendo respostas que ninguém podia dar. Jéssica, se a gente fizer isso... Mariazinha começou devagar, ainda segurando a mão da amiga. As coisas podem ficar estranhas. A gente mora junto. Divide conta de luz, de internet. Você tem certeza que quer arriscar isso? Não tenho certeza de nada, Jéssica admitiu. Mas eu confio em você. E... eu meio que preciso saber. Mariazinha deveria ter dito não. A Mariazinha sensata, a que trabalhava na biblioteca e pagava as contas em dia, estava gritando na cabeça dela para recusar educadamente e mudar de assunto. Mas havia outra Mariazinha, a que tinha se apaixonado em silêncio pela colega de quarto nos últimos 2 meses, a que fingia não reparar quando Jéssica saía do banho com o cabelo molhado, a que morria de ciúmes toda vez que o Júnior vinha buscar Jéssica para sair. Tá bom, ela ouviu a própria voz dizer. Tá bom. Jéssica arregalou os olhos. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Se ficar estranho, se qualquer uma das duas se sentir desconfortável, a gente para e nunca mais toca no assunto. E a amizade continua normal. Jéssica concordou com a cabeça, parecendo ao mesmo tempo aliviada e apavorada. Ok, então... agora? Mariazinha soltou uma risada nervosa. Uai, você quer fazer agora? Não sei. Quando é a hora certa para esse tipo de coisa? Jéssica também riu, e a tensão diminuiu um pouco. Eu nunca fiz isso antes, obviamente. Ok. Mariazinha respirou fundo. Então vamos. Devagar? Devagar, certo. Devagar é bom. Elas ficaram se olhando, nenhuma das duas sabendo exatamente como proceder. A situação seria cômica se não fosse tão carregada de tensão. Você quer que eu... chegue perto? Mariazinha perguntou. Acho que sim. Mariazinha deslizou pelo sofá, ficando mais próxima. Ela podia sentir o perfume barato que Jéssica usava, aquele da Avon que ela comprava da vizinha do 302. Tá nervosa? Mariazinha perguntou baixinho. Muito. E você? Também. Mas você já fez isso um monte de vezes. Não com você. Jéssica deu um sorriso pequeno, e Mariazinha percebeu pela primeira vez que ela tinha uma covinha no canto esquerdo da boca. Então... Jéssica começou. Então... Mariazinha repetiu. A gente só... vai? Acho que sim. Mariazinha se inclinou lentamente, dando tempo para Jéssica mudar de ideia. Mas a amiga não se mexeu. Na verdade, ela também se inclinou um pouco, encontrando Mariazinha no meio do caminho. O beijo começou suave. Lábios se tocando de leve, quase como uma pergunta. Jéssica tinha gosto de Coca-Cola e de incerteza. Suas mãos foram parar nos ombros de Mariazinha, segurando como se precisasse de apoio. Mariazinha manteve tudo lento, respeitoso. Era só um beijo. Só um experimento. Era o que ela repetia para si mesma enquanto sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza que Jéssica podia ouvir. Quando se separaram, Jéssica tinha os olhos arregalados e as bochechas coradas. Uau! Ela sussurrou. Uau ruim ou uau bom? Mariazinha perguntou, tentando soar casual apesar de estar internamente tendo um colapso nervoso. Uau! Diferente. Jéssica passou a língua pelos lábios, parecendo ainda processar. Posso tentar de novo?
Mariazinha deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites claros. Mas quando Jéssica a puxou para mais perto dessa vez, com mais confiança, ela esqueceu todas as razões sensatas para não fazer aquilo. O segundo beijo foi diferente. Jéssica estava menos tensa, mais presente. Suas mãos subiram para o pescoço de Mariazinha, os dedos se entrelaçando no cabelo curto dela. Quando finalmente se separaram de novo, as duas estavam sem fôlego. Ok, Jéssica disse, ainda com as mãos no pescoço de Mariazinha. Ok, isso definitivamente respondeu algumas perguntas. E criou outras? Mariazinha perguntou com um meio sorriso. E criou outras, Jéssica confirmou, soltando-a e se afastando um pouco. Nossa, eu preciso processar isso. Ela levantou do sofá, caminhando até a janela e olhando para a rua escura. Você tá bem? Mariazinha perguntou preocupada. Tô, eu acho. Jéssica se virou. Desculpa, eu só. Preciso de um tempo para pensar. Você se importa? Claro que não. Jéssica deu um sorriso agradecido antes de praticamente correr para o quarto dela, fechando a porta. Mariazinha ficou sozinha na sala, o som do ventilador ainda chiando, a novela ainda pausada na TV. O que foi que eu fiz? Ela sussurrou para si mesma, levando as mãos ao rosto. Mas quando fechou os olhos, tudo o que conseguia sentir ainda era o gosto do beijo de Jéssica. E ela sabia, com uma certeza assustadora, que tinha acabado de complicar absolutamente tudo. Gente, alguém mais já passou por uma situação tão doida quanto essa? Conta aí nos comentários. E se vocês estão gostando dessa história, compartilha com aquele amigo que adora um drama. Mariazinha acordou com o despertador tocando Evidências no volume máximo. Ela tateou a mesinha de cabeceira até encontrar o celular e desligar aquela tortura matinal. Sábado. Normalmente ela dormiria até mais tarde, mas tinha prometido para Dona Geralda que abriria a biblioteca por algumas horas para receber uma doação de livros. Ela se sentou na cama, passando as mãos no cabelo desarrumado, e imediatamente as memórias da noite anterior invadiram sua mente como um tsunami. O beijo. Os beijos, na verdade. Com Jéssica. Pelo amor de Deus! Ela gemeu, caindo de volta na cama e puxando o travesseiro sobre o rosto. Uma batida suave na porta a fez pular da cama. Mariazinha! A voz de Jéssica veio do outro lado. Cê tá acordada? Tô. Ela respondeu, a voz saindo estranha. A porta se abriu devagar, e Jéssica apareceu, já vestida com uma calça jeans e uma blusa amarela, o cabelo preso num rabo de cavalo. Bom dia, Jéssica disse, meio sem graça. Bom dia. Silêncio constrangedor. Então, as duas começaram ao mesmo tempo, depois riram nervosas. Cê primeiro, Mariazinha ofereceu. Jéssica entrou no quarto, fechando a porta atrás de si e se sentando na beirada da cama. Sobre ontem, ela começou, olhando para as próprias mãos. Eu só queria dizer que, obrigada, por entender, por não achar estranho. Foi estranho, Mariazinha falou honestamente, mas num sentido ruim não. Jéssica deu um sorriso pequeno. Eu fiquei a noite inteira acordada pensando. E chegou a alguma conclusão, mas sim e não. Jéssica suspirou. Eu gostei de beijar você. Muito. O que já é bem esclarecedor. O coração de Mariazinha acelerou. Mas eu também tô completamente apavorada. Jéssica continuou. Tipo, eu terminei com o Júnior ontem. Descobri que talvez eu goste de meninas, beijei minha melhor amiga. Tá tudo muito rápido. Entendo perfeitamente. Você entende mesmo? Jéssica, eu passei por isso. Eu sei que é confuso, assustador e que parece que sua vida inteira tá sendo virada do avesso. Jéssica olhou pra ela com gratidão. Então, a gente tá bem? A amizade tá bem? Mariazinha estendeu a mão e Jéssica a segurou. A gente tá bem. Amizade intacta. Prometo. Que alívio. Jéssica apertou a mão dela. Eu fiquei com tanto medo de ter estragado tudo. Não estragou nada. Elas ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, até que Jéssica soltou. Bom, eu vou sair um pouco. Preciso limpar a cabeça. Vou visitar minha mãe. Ah, não.
Mariazinha fez uma careta. Força, guerreira. Jéssica riu. A mãe dela, Dona Ivone, era conhecida por ser intensa e extremamente religiosa. E definitivamente não era o tipo de pessoa que ia entender qualquer questionamento sobre sexualidade. Vai ser um suplício. Mas ela ligou ontem chorando porque soube do término. A fofoca corre rápido nessa cidade. Isso é verdade. Mariazinha se levantou da cama. Bom, boa sorte. Você vai precisar. Depois que Jéssica saiu, Mariazinha tomou um banho rápido e seguiu para a biblioteca. O prédio ficava na praça central de Três Corações, um casarão antigo que a prefeitura tinha reformado 10 anos atrás. Ela estava organizando os livros doados quando a porta se abriu e entrou Clayton, seu amigo desde a época da escola. Mariazinha, ele praticamente gritou. Você não vai acreditar na fofoca que tá rolando. Bom dia pra você também, Clayton. Deixa de formalidade. Senta aí que você precisa ouvir isso. Mariazinha cruzou os braços, já desconfiada. O que foi agora? A Jéssica terminou com o Júnior. Isso não é novidade. Ela termina com ele toda hora. Mas dessa vez foi diferente. Clayton se inclinou pra frente, adotando aquele tom conspiratório que ele usava quando tinha uma fofoca boa. Ele pediu ela em casamento e ela recusou. Sério? Mariazinha fingiu surpresa. Nossa, que loucura! Loucura é pouco. O povo tá dizendo que ela deve ter outro. Que não é possível recusar um pedido de casamento assim do nada. As pessoas precisam arrumar o que fazer. E tem mais. Clayton não captou a ironia. A mãe do Júnior tá espalhando que a Jéssica é uma moça sem juízo, que vai morrer solteirona, que já tá ficando velha demais pra ficar escolhendo homem. Ela tem 23 anos. Pra Dona Aparecida, qualquer mulher solteira com mais de 20 é praticamente uma senhora. Clayton revirou os olhos. Mas enfim, o que eu acho interessante é que... Ele parou, olhando pra Mariazinha com aquele olhar de quem sabe de alguma coisa. O quê? Ela perguntou na defensiva. Nada. Só acho curioso que a Jéssica recusou um pedido de casamento e vocês moram juntas há 6 meses. Clayton, tô só dizendo. Ele levantou as mãos. Cê sabe como o povo fofoca nessa cidade. Já tá tendo gente especulando. Especulando o quê, exatamente? Ora, que talvez vocês duas... Para. Mariazinha sentiu o rosto esquentar. A gente é só amigas, roommates. Dividimos as contas e só. Tá bom. Eu acredito em você. Clayton deu aquele sorriso maroto dele. Mas admite que seria engraçado. Hilário. Agora me ajuda com esses livros ou vai ficar aí só fofocando? Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que Clayton não aguentou. Mas sério, como tá a Jéssica? Ela tá bem? Tá. Confusa, mas bem. Confusa como? Mariazinha parou o que estava fazendo. Clayton era seu melhor amigo. Se ela não podia confiar nele, não podia confiar em ninguém. Promete não contar pra ninguém? Os olhos de Clayton se iluminaram. Prometo solenemente. Fala sério. Mariazinha, eu juro por tudo que é sagrado. Pode falar. Ela respirou fundo. A Jéssica tá se questionando sobre algumas coisas. Que tipo de coisas? Tipo, preferências, atrações. Clayton demorou 3 segundos inteiros para entender. Quando caiu a ficha, ele arregalou os olhos tanto que Mariazinha achou que eles iam cair. Nossa Senhora, a Jéssica acha que é gay? Baixa a voz. Mariazinha olhou ao redor, apesar de estarem sozinhos na biblioteca. E ela não sabe. Tá descobrindo ainda. Caramba! Clayton se sentou numa das cadeiras. Isso é sério? E... ela te contou isso do nada? Mais ou menos. Mariazinha decidiu omitir a parte do beijo. Algumas coisas até o melhor amigo não precisava saber. Ela tá confusa, sabe? Nunca sentiu aquela coisa toda com os namorados. E tá se perguntando se não seria diferente com mulheres. E cê? Como tá lidando com isso? Por que eu teria que lidar com alguma coisa? Clayton deu aquele olhar de sério mesmo? Mariazinha, eu te conheço desde que a gente tinha 7 anos. Eu sei quando você tá escondendo alguma coisa. Não tô escondendo nada. Você gosta dela. Não era uma pergunta. Mariazinha abriu a boca pra negar, mas as palavras não saíram. Caramba!
Clayton repetiu. Você realmente gosta dela. Não interessa se eu gosto ou não. Mariazinha finalmente falou. Ela tá confusa. Acabou de terminar um namoro. E precisa de uma amiga agora. Não de alguém que vá complicar ainda mais as coisas. Mas se ela tá descobrindo que gosta de mulher... Clayton, isso não é filme da Netflix. Na vida real, as coisas são bem mais complicadas. E mesmo que a Jéssica descubra que gosta de mulher, não significa que ela vai gostar de mim especificamente. Ou pode significar exatamente isso. Ou pode estragar a amizade da gente completamente. Clayton ficou quieto por um momento antes de falar. Você já parou para pensar que talvez valha a pena arriscar? Antes que Mariazinha pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e entrou ninguém menos que Dona Geralda, a diretora, acompanhada de duas senhoras que Mariazinha reconheceu do grupo de oração. Bom dia, Mariazinha! Dona Geralda cumprimentou animadamente. Trouxe as meninas aqui para ver a nova sessão de livros religiosos. Bom dia, Dona Geralda. Mariazinha e Clayton se levantaram. Oi, Mariazinha. Uma das senhoras, Dona Lourdes, sorriu. Soube que sua colega de apartamento terminou o noivado. Que tristeza, né? Não foi bem noivado, Dona Lourdes. Foi só. Esses jovens de hoje em dia, a outra senhora, Dona Benedita, balançou a cabeça. Não sabem mais o que querem. No meu tempo, moça casava nova e pronto. Não ficava nessa de terminar e voltar. Pois é, Dona Lourdes concordou. E a pobrezinha vai acabar ficando sozinha. Homem bom é difícil de achar. Mariazinha trocou um olhar com Clayton que claramente dizia: me tira daqui, Dona Geralda. Os livros religiosos estão ali naquela seção. Mariazinha apontou. Se quiserem dar uma olhada? Ah, sim. Obrigada, querida. Dona Geralda começou a guiar as amigas. Mas Dona Lourdes não tinha terminado. Sabe, Mariazinha, eu tenho um sobrinho que acabou de voltar de São Paulo. Engenheiro. Moço sério. Trabalhador. Será que sua amiga não gostaria de conhecer? Ah, Dona Lourdes, acho que agora não é a melhor hora. Besteira. Melhor hora é quando a gente tá recém-terminada. Aí a gente vê que tem outras opções, né? Clayton teve que fingir um ataque de tosse para esconder a risada. Eu vou passar para ela. Mariazinha mentiu. Depois que as senhoras foram embora, Clayton explodiu. Gente, essa cidade é uma comédia pronta. Mal passou um dia e já querem arranjar outro namorado para Jéssica. Bem-vindo a Três Corações. Mariazinha suspirou. Onde todo mundo sabe de tudo e tem opinião sobre tudo. Imagina quando descobrirem que ela gosta de mulher. Vai dar pano pra manga. Se descobrirem. E não vai ter descoberta nenhuma, porque isso é assunto particular dela. Mariazinha, querida. Clayton colocou a mão no ombro dela. Isso aqui é interior de Minas. Se a pessoa espirra diferente na segunda-feira, na terça todo mundo já tá discutindo se é gripe ou resfriado. Você acha mesmo que se a Jéssica começar a sair com mulher isso vai passar despercebido? Ele tinha razão, é claro. Mariazinha sabia melhor que ninguém. Quando ela tinha se assumido aos 17, tinha virado assunto da cidade inteira em menos de uma semana. Teve sorte que os pais a apoiaram, mas a pressão social tinha sido intensa. Ela vai ter que lidar com isso quando a hora chegar. Mariazinha disse. Por enquanto ela só precisa descobrir o que quer. E o que você quer? Eu quero que ela seja feliz. Mesmo que não seja com você. Principalmente se não for comigo. Mariazinha mentiu. Clayton não acreditou nem por um segundo, mas teve a delicadeza de não insistir. Mais tarde, quando Mariazinha voltou para casa, encontrou Jéssica deitada no sofá, com um saco de gelo na cabeça. Tão ruim assim? Ela perguntou, largando a bolsa. Pior, Jéssica gemeu. Minha mãe passou 2 horas me dizendo que eu cometi o maior erro da minha vida, que o Júnior era um bom partido, que eu vou me arrepender, que ela não vai estar aqui para sempre para cuidar de mim quando eu ficar velha e sozinha. Nossa. E tem mais. Jéssica tirou o gelo da cabeça e se sentou. Ela já tá querendo me apresentar pro filho do compadre dela, um contador de Varginha. Mariazinha não conseguiu evitar a pontada de ciúme. Você vai aceitar? Claro que não. Jéssica pareceu genuinamente ofendida. Mariazinha, eu mal terminei com o Júnior ontem. E além disso, eu tô meio explorando outras possibilidades. Elas se olharam e o ar ficou carregado de novo.
Sobre isso, Jéssica começou. Não precisa falar nada. Não, eu quero. Jéssica se levantou e foi até onde Mariazinha estava. Eu pensei muito hoje. Sobre ontem. Sobre o que aconteceu. E eu queria agradecer. Por não ter feito um escândalo. Por ter sido tão compreensiva. Jéssica segurou as mãos de Mariazinha. Se é incrível, sabia? Para de drama. Não é drama. É verdade. Jéssica apertou as mãos dela. E eu queria saber se você toparia me ajudar a descobrir mais coisas. O coração de Mariazinha parou. Que tipo de coisas? Eu não sei ainda. Jéssica deu um sorrisinho tímido. Mas gostaria de descobrir, com você. Se você quiser, claro. Mariazinha sabia que deveria dizer não. Sabia que estava se metendo numa furada enorme. Sabia que provavelmente ia sair daquilo com o coração partido. Mas quando olhou nos olhos castanhos de Jéssica, cheios de esperança e um pouquinho de medo, ela não conseguiu recusar. Tá bom. Ela disse pela segunda vez em 24 horas. Mas a gente vai devagar. Devagar. Jéssica concordou, já se aproximando. Super devagar. O beijo dessa vez não tinha nada de experimento. Era intencional, cheio de promessa e possibilidade. E quando se separaram, Mariazinha pensou: eu tô ferrada. Mas ela estava sorrindo. E aí, gente? Alguém mais aí já teve que lidar com a família metendo o bedelho no relacionamento? Comenta aí. E se tá curtindo a história, não esquece de compartilhar. Segunda-feira chegou rápido demais. Mariazinha estava no balcão da biblioteca, fingindo catalogar livros, mas na verdade olhando para o celular a cada 30 segundos para ver se Jéssica tinha mandado mensagem. Elas tinham passado o domingo juntas, assistindo filme e comendo pipoca, roubando beijos aqui e ali, quando a tensão ficava grande demais. Mas agora era dia de trabalho, e Jéssica estava na escola dando aula para a turma de segundo ano. O celular vibrou e Mariazinha quase derrubou a pilha de livros para pegar. Jéssica. Socorro. Jéssica. A Cida não para de me perguntar sobre o Júnior. Jéssica. Já inventei 3 desculpas diferentes. Mariazinha riu baixinho antes de responder. Mariazinha. Conta que ele tinha chulé. Mariazinha. Funciona sempre. Jéssica. Mariazinha, Jéssica. Mas sério. Ela tá insistindo que eu deveria dar outra chance pra ele. Jéssica. Disse que todos os relacionamentos têm altos e baixos. Mariazinha. E você falou o quê? Jéssica. Que no nosso caso eram mais baixos que altos. Jéssica. Ela não achou graça. Mariazinha. Ha, 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 ha. Jéssica. Mas mudando de assunto. Jéssica. Tá livre sexta à noite? Mariazinha sentiu uma onda de nervosismo. Mariazinha. Depende, Mariazinha. Por quê? Jéssica. Pensei que a gente podia sair. Jéssica. Tipo um encontro de verdade. Jéssica. Mas só se você quiser, claro. Jéssica. Sem pressão. Mariazinha olhou para a mensagem por uns bons 30 segundos. Um encontro. De verdade. Com Jéssica. Mariazinha. Quero sim, Mariazinha. Mas para onde a gente ia? Essa era a questão. 3 Corações era pequena demais. Se elas fossem juntas no único cinema da cidade, no dia seguinte todo mundo estaria falando. Se jantassem no restaurante da praça, seria a mesma coisa. Jéssica, tava pensando nisso. Jéssica, que tal a gente ir pra Varginha? Jéssica, lá é maior, ninguém conhece a gente. Mariazinha, boa ideia. Mariazinha, mas e se alguém nos vir saindo de carro juntas? Jéssica, a gente diz que foi fazer compras, Jéssica. Vai ter que ser nossa versão oficial de tudo mesmo, Jéssica. Fomos fazer compras. Mariazinha. Hahaha, perfeito, Mariazinha. Então tá marcado, Jéssica. Tô ansiosa já, Jéssica. Mariazinha olhou pro emoji de coração e sentiu borboletas na barriga. De verdade. Tipo aquelas que Jéssica tinha dito que nunca sentiu com os namorados. Alguém tá feliz hoje. Uma voz a assustou. Mariazinha deu um pulo, quase derrubando o celular. Era seu Zé, o aposentado que vinha todo dia ler jornal na biblioteca. Bom dia, seu Zé. Ela cumprimentou, guardando o celular rapidinho. Bom dia, menina. Ele deu um sorriso sapeca. Namorado novo? O quê? Não. Mariazinha sentiu o rosto esquentar. Ah, desculpa. Namorada nova, então.
Ela ficou sem palavras. Seu Zé era uma das poucas pessoas da cidade que nunca tinha feito caso da sexualidade dela. Na verdade, ele parecia até achar interessante. É. Complicado. Ela finalmente respondeu. Ah, essas coisas de amor são sempre complicadas mesmo. Ele pegou o jornal do dia. Mas pelo seu sorriso, diria que é uma complicação boa. Mariazinha não conseguiu evitar sorrir de novo. É sim, seu Zé. É uma complicação muito boa. Os dias até sexta-feira passaram numa velocidade estranha, ao mesmo tempo arrastados e rápidos demais. Mariazinha e Jéssica continuaram roubando momentos em casa, aprendendo a navegar essa nova dinâmica entre elas. Na quarta à noite, Jéssica estava corrigindo provas na mesa da cozinha enquanto Mariazinha preparava macarrão para janta. Mariazinha? Você acha que eu tô sendo irresponsável? Mariazinha parou de mexer o molho. Como assim? É que... Jéssica largou a caneta vermelha. Eu terminei com o Júnior tem o quê, 5 dias? E já tô aqui. Fazendo isso. Com você. Não é rápido demais? Mariazinha desligou o fogão e foi sentar ao lado dela. Jéssica, não existe manual para essas coisas. Cada pessoa tem seu tempo. Eu sei. Mas e se eu tô só? Confusa? E se eu tô usando isso como fuga? Tá sendo? Mariazinha perguntou direto. Jéssica pensou por um momento antes de responder. Não acho que seja isso. Quando eu tô com você, eu sinto. Ela procurou as palavras certas. Eu sinto que finalmente faz sentido, sabe? Como se um quebra-cabeça que nunca se encaixava direito de repente encontrasse a peça que faltava. Que poético! Mariazinha brincou, mas o coração dela estava acelerado. Tô falando sério. Jéssica deu um tapinha leve no braço dela. Com o Júnior, com todos os outros, era tipo... forçado. Eu ficava tentando me convencer que aquilo era certo, que era assim mesmo que tinha que ser. Mas com você, é natural. Mesmo sendo tudo novo pra você? Principalmente por ser tudo novo. Jéssica segurou a mão de Mariazinha. É assustador, mas é bom assustador. Como descer de montanha-russa. Você nunca desceu de montanha-russa na vida. Ok, má comparação. Jéssica riu. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Mariazinha apertou a mão dela. E só pra constar, eu também tô com medo. Você? De quê? De que isso seja só uma fase pra você. De que daqui um tempo você perceba que prefere homens e eu vou ficar aqui. Ela não terminou a frase. De coração partido? Jéssica completou suavemente. É, Mariazinha, olha pra mim. Jéssica esperou até que ela olhasse nos olhos dela. Eu não sei o que o futuro reserva. Eu tô descobrindo um monte de coisa sobre mim mesma agora. Mas uma coisa eu sei. O que eu sinto por você é real. Não é experimento. Não é curiosidade passageira. É real. Promete? Prometo. Elas selaram a promessa com um beijo, e o macarrão quase queimou porque nenhuma das duas quis se separar para desligar o fogão. Finalmente, sexta-feira chegou. Mariazinha mudou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça jeans escura e uma camisa branca simples. Nada muito chamativo, mas arrumada. Jéssica apareceu na sala vestindo um vestido florido que Mariazinha nunca tinha visto. É novo? Ela perguntou. Comprei ontem no horário de almoço. Jéssica deu uma voltinha. Tá bom? Tá lindo. Mariazinha não conseguiu evitar o sorriso bobo. Você também tá linda. Eu tô de jeans e camisa. E tá linda assim mesmo. Elas ficaram se olhando feito 2 bobas até que Jéssica quebrou o momento. A gente devia ir antes que eu perca a coragem. O caminho até Varginha levou uns 40 minutos. Elas conversaram sobre amenidades. O trabalho, a família, o cachorro novo da vizinha que não parava de latir. Mas havia uma tensão no ar. Uma antecipação boa. Quando chegaram na cidade, Jéssica estacionou em frente a um restaurante italiano. Espero que goste de massa, ela disse. Adoro. Mas como você sabia desse lugar? Pesquisei no Google. Jéssica deu aquele sorriso travesso. Achei que tinha que fazer direito, sabe? Nosso primeiro encontro oficial. Mariazinha sentiu o peito aquecer. O restaurante era aconchegante, com luzes baixas e toalhas xadrez nas mesas. O garçom as acomodou num canto discreto. Vinho? Jéssica ofereceu quando o cardápio chegou.
Jéssica Aparecida querendo tomar vinho num encontro? Quem é você e o que fez com minha roommate? Para de me zoar. Jéssica riu. Eu posso ser sofisticada quando quero. Pode sim. Mariazinha pegou a mão dela por cima da mesa. E tá fazendo tudo certinho. Elas pediram a comida. Fettuccine Alfredo para Jéssica, lasanha para Mariazinha e uma garrafa de vinho que provavelmente custava metade do salário delas, mas que Jéssica insistiu em pedir mesmo assim. Então, Jéssica começou depois do primeiro gole de vinho. Pergunta de primeira data. Qual foi o relacionamento mais estranho que você já teve? Mariazinha quase engasgou com a bebida. Sério? Essa é a pergunta? O quê? Eu quero saber. Jéssica estava visivelmente mais relaxada com o vinho. Conta. Tá bom. Teve aquela menina que eu conheci no Tinder. Você usa Tinder? Usava. Passado. Mariazinha revirou os olhos. Enfim, a gente conversou por semanas. Ela parecia super legal. Marcamos de nos encontrar pessoalmente. E quando ela chegou, trouxe a mãe junto. Jéssica cuspiu o vinho de volta no copo. Ela trouxe a mãe? Sim. Disse que a mãe queria conhecer a pessoa com quem a filha estava saindo. No primeiro encontro, meu Deus do céu, Jéssica estava rindo tanto que começou a chamar a atenção das outras mesas. E o que você fez? Fiquei. Jantei com as duas. Foi a experiência mais constrangedora da minha vida. Teve segundo encontro? Claro que não. Elas riram juntas, e Mariazinha percebeu que nunca tinha se sentido tão à vontade com ninguém. Minha vez, Mariazinha disse. Pior presente que você já ganhou de namorado? Jéssica nem precisou pensar. O Júnior me deu uma fritadeira elétrica no nosso aniversário de 1 ano. Não. Sim. E sabe o pior? Ele disse que era porque eu cozinhava tão bem que merecia equipamentos melhores. Esse homem não tinha salvação mesmo. Pior que não. Jéssica tomou mais um gole. Mas sabe, eu acho que eu meio que sabia. Que ele não era a pessoa certa. Eu só não queria admitir. Por quê? Porque era mais fácil continuar no piloto automático. Era o que todo mundo esperava. Namorar, noivar, casar, ter filhos. O roteiro tradicional. Ela olhou para Mariazinha. Até você me fazer perceber que existe outro roteiro. Eu não fiz nada. Fez sim. Você me mostrou que dá para ser feliz sendo você mesma, mesmo que seja diferente do que todo mundo espera. O jantar continuou entre histórias engraçadas, vinho e olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. Quando terminaram, Jéssica insistiu em pagar a conta. Eu que convidei, ela disse, não aceitando recusa. Elas saíram do restaurante e caminharam pela pracinha de Varginha, que estava iluminada e cheia de gente. Quer sorvete? Jéssica apontou para uma sorveteria. Sempre. Elas pegaram casquinhas. Chocolate para Mariazinha, morango para Jéssica e se sentaram num banco da praça. Isso aqui tá parecendo coisa de filme, Jéssica comentou, lambendo o sorvete. Bom ou ruim? Muito bom. Ela encostou a cabeça no ombro de Mariazinha. Tá sendo perfeito. Mesmo tendo que esconder? Jéssica ficou quieta por um momento. Eu sei que não é ideal, mas eu preciso de tempo, sabe? Pra processar tudo, pra me acostumar. Antes de sair contando pra todo mundo. Eu entendo, de verdade. Mariazinha beijou o topo da cabeça dela. A gente vai no seu tempo. Obrigada por ser tão compreensiva. Elas ficaram assim, comendo o sorvete e observando as pessoas passarem, até que Jéssica falou. Aquele casal ali. Ela apontou discretamente com a casquinha. Tá de mãos dadas. E? A gente podia fazer isso. Aqui? Por que não? Ninguém nos conhece. Mariazinha olhou ao redor. Era verdade. Elas eram só mais 2 pessoas numa praça cheia. Lentamente, Jéssica entrelaçou os dedos nos dela. Tá vendo? Ela disse. Não doeu. Ainda bem. Mariazinha apertou a mão dela de volta. Elas ficaram assim por um tempo, simplesmente existindo, até que começou a chover. Droga! Jéssica se levantou de um pulo. A gente esqueceu de olhar a previsão do tempo. Elas correram de volta pro carro, rindo quando chegaram completamente encharcadas. Meu vestido novo, Jéssica lamentou,
olhando para a roupa molhada. Você tá linda mesmo encharcada, Mariazinha disse sem pensar. Jéssica parou de reclamar do vestido e olhou para ela. Você também. E ali, no carro estacionado, pingando água por todo lado, elas se beijaram. Um beijo molhado, com gosto de sorvete e chuva e possibilidade. Quando se separaram, Jéssica estava sorrindo. Melhor primeira data da minha vida. Mesmo com a chuva? Principalmente por causa da chuva. Jéssica ligou o carro. Vamos para casa antes que a gente pegue pneumonia. No caminho de volta, Jéssica colocou uma playlist de músicas românticas e cantaram juntas, desafinadas e felizes. Quando chegaram em casa, Mariazinha foi direto para o chuveiro quente. Estava se enxugando quando ouviu uma batida na porta do banheiro. Posso entrar? A voz de Jéssica veio do outro lado. Pode. Jéssica entrou, já de pijama. Só vim dizer boa noite, ela disse. Boa noite. Elas ficaram se olhando até que Jéssica perguntou. Posso dormir com você hoje? Só dormir. Só dormir. Eu juro. Jéssica fez sinal de cruz. Só quero ficar perto de você, então vem. Elas se deitaram juntas na cama de solteiro de Mariazinha, apertadas, mas confortáveis. Mariazinha? Jéssica sussurrou no escuro. Eu acho que tô me apaixonando por você. O coração de Mariazinha parou. É? É. Isso é ruim? Não. Mariazinha a puxou mais perto. É muito bom, na verdade. Ainda bem. Elas adormeceram assim, entrelaçadas, e pela primeira vez em muito tempo, Mariazinha dormiu sem preocupações. Gente, esse capítulo ficou uma fofura, né? Conta aqui nos comentários. Qual foi a melhor primeira data que você já teve? E se você tá solteiro, qual seria a sua primeira data dos sonhos? Mariazinha acordou com o celular vibrando insistentemente. Ela tateou a mesinha de cabeceira com os olhos ainda fechados, mas parou quando sentiu um peso no peito. Abriu os olhos e viu Jéssica dormindo com a cabeça apoiada nela, o cabelo espalhado como uma cortina castanha. O celular vibrou de novo e ela finalmente conseguiu alcançá-lo sem acordar Jéssica. Eram 6h37 da manhã de sábado e ela tinha 23 mensagens não lidas. 23. Todas de Clayton. Com o coração acelerado, ela abriu as mensagens. Clayton. Mariazinha. Clayton. Acorda, Clayton. É urgente. Clayton. A cidade inteira tá falando de VCS. Mariazinha sentou na cama tão rápido que Jéssica acordou assustada. O que foi? Ela perguntou, esfregando os olhos. Problema. Mariazinha murmurou, continuando a ler as mensagens. Clayton. Alguém viu VCS em Varginha Clayton. Disse que VCS estavam de mãos dadas. Clayton. A fofoca já chegou aqui, Clayton. Acorda pelo amor de Deus. As últimas mensagens tinham vindo há 10 minutos. Clayton. Ok, vou na casa de VCS. Clayton. Preciso avisar pessoalmente. Clayton, já tô indo. Merda. Mariazinha sussurrou. O que foi? Jéssica agora estava completamente acordada, sentando ao lado dela. Mariazinha, você tá me assustando. Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Esse deve ser o Clayton. Mariazinha se levantou, procurando uma roupa para vestir por cima do pijama. Clayton? Por que ele tá aqui tão cedo num sábado? A campainha tocou de novo, mais insistente. Mariazinha correu até a porta, abrindo para um Clayton ofegante como se tivesse vindo correndo. Finalmente. Ele entrou sem ser convidado. Vocês não checam as mensagens? Clayton. São 6h30 da manhã. Mariazinha fechou a porta. O quê? Ela parou quando viu Jéssica saindo do corredor, descabelada e visivelmente usando um pijama que Clayton reconheceu como sendo de Mariazinha. Ele olhou de uma para outra, uma sobrancelha levantada. Então é verdade. Ele disse, mais para si mesmo que para elas. O que é verdade? Jéssica perguntou, ainda confusa com sono. Clayton suspirou, passando a mão no cabelo. Sentem. Vocês duas precisam sentar. Elas se acomodaram no sofá enquanto Clayton ficou em pé, parecendo não saber por onde começar. Tá, então. Vocês foram para Varginha ontem, certo? Foram fazer compras. Mariazinha respondeu automaticamente. É, esse vai ter que ser um fazer compras muito convincente. Clayton pegou o próprio celular. Porque a Terezinha, sabe? A prima da Dona Lourdes, ela estava em Varginha ontem visitando a filha.
O sangue de Mariazinha gelou, e ela viu vocês, na praça, de mãos dadas. Merda, Jéssica sussurrou. Pois é, Clayton continuou. E a Terezinha, sendo a fofoqueira que é, ligou para Dona Lourdes na mesma hora. Que ligou para metade da cidade. Que ligou para outra metade. E agora? Ele mostrou o celular para elas. Era um grupo de WhatsApp chamado Notícias de Três Corações, com 247 membros. As últimas mensagens eram todas sobre elas. Dona Benedita. Gente, vocês souberam? A Jéssica e a Mariazinha foram vistas de mãos dadas em Varginha. Dona Lourdes. Minha prima viu com os próprios olhos. Disse que estavam até se abraçando. Tia Marisa. Sempre desconfiei que tinha algo estranho naquele apartamento. Seu João. Tadinha da mãe da Jéssica. Que vergonha pra família. Oh, meu Deus. Jéssica levou as mãos ao rosto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mariazinha colocou o braço ao redor dela, tentando confortar mesmo com o próprio pânico aumentando. Tem mais. Clayton disse relutante. Sua mãe já sabe, Jéssica. Como você sabe? Porque ela me ligou, às 6 da manhã, chorando, perguntando se eu sabia que você tinha se desviado do caminho certo. Jéssica começou a tremer. Eu preciso ligar para ela. Eu preciso explicar. Explicar o quê? Mariazinha perguntou suavemente. Jéssica, não tem explicação que vá satisfazer ela se ela já decidiu que isso é errado. Mas eu não posso simplesmente deixar ela pensando. Vocês precisam de um plano, Clayton interrompeu. E rápido, porque em algumas horas a cidade inteira vai estar especulando. Já não tá? Mariazinha apontou para o celular dele. Tá, mas ainda tá na fase de fofoca. Vocês podem controlar a narrativa se agirem rápido. Controlar como? Jéssica perguntou, as lágrimas começando a cair. Clayton sentou na mesinha de centro, ficando de frente para elas. Olha, vocês têm basicamente 3 opções. 1. Negam tudo. Dizem que a Terezinha viu errado, que eram só amigas saindo. 2. Confirmam, mas pedem privacidade. 3. Assumem e enfrentam as consequências de cabeça erguida. E você acha que qual dessas opções vai funcionar? Mariazinha perguntou. Nenhuma vai parar a fofoca completamente. Isso é 3 corações, mas a 3 pelo menos coloca vocês no controle da história. Jéssica limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei se tô pronta para assumir. Pra ser pública sobre isso. Ninguém tá pedindo para você fazer uma declaração na praça, Clayton disse gentilmente. Mas vocês precisam decidir o que vão dizer quando as pessoas perguntarem. Porque vão perguntar. Mariazinha olhou para Jéssica, vendo o conflito nos olhos dela. Jéssica, olha para mim. Ela segurou o rosto da namorada. Era isso que Jéssica era agora, né? Namorada? Entre as mãos. Seja qual for a decisão, eu tô com você. Se você quiser negar, a gente nega. Se você quiser confirmar, a gente confirma. Eu te apoio em qualquer coisa, mesmo que seja difícil pra você. Principalmente se for difícil pra você. Jéssica soltou um riso molhado. Como você consegue ser tão perfeita? Longe disso. Eu tô apavorada aqui por dentro. Só tô fingindo que tô calma. Tá funcionando. O celular de Jéssica começou a tocar. O nome Mãe piscava na tela. Eu tenho que atender, ela disse, mas não fez menção de pegar o telefone. Quer que eu fique aqui? Mariazinha ofereceu. Não. Jéssica se levantou. Eu preciso fazer isso sozinha. Ela foi pro quarto dela, fechando a porta. Mariazinha e Clayton ficaram em silêncio até ouvirem a voz abafada de Jéssica. Oi, mãe. Como você tá? Clayton perguntou a Mariazinha. Péssima. Ela deixou a cabeça cair no encosto do sofá. Eu sabia que isso podia acontecer. Mas a gente foi tão cuidadosa. A Terezinha tem olhos de águia e bico de tucano. Apesar de tudo, Mariazinha sorriu. Obrigada. Por vir avisar. E por estar aqui. Sempre. Clayton se mudou pro sofá, sentando ao lado dela. Vocês vão ficar bem, sabe? Pode não parecer agora, mas vão. Você tem certeza? Tenho. Porque vocês têm uma coisa que a maioria dos casais não tem. O quê? Vocês realmente gostam uma da outra. Não tão juntas porque é o esperado ou porque é conveniente. Vocês escolheram isso.
E isso é mais forte que qualquer fofoca. Do quarto, eles ouviram a voz de Jéssica ficando mais alta. Não, mãe, a senhora não entende. Depois mais silêncio. Eu não sou doente. Eu não preciso de cura. Mariazinha se levantou, querendo ir até lá. Mas Clayton a segurou. Deixa ela lidar com isso. Ela precisa. Ele tinha razão, mas era difícil. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Jéssica saiu do quarto. Os olhos estavam vermelhos e ela segurava um lenço de papel amassado. E aí? Mariazinha perguntou suavemente. Ela... não foi bem. Jéssica voltou para o sofá, se encolhendo entre os dois. Ela disse que eu tô possuída pelo demônio. Que preciso de oração. Que vai falar com o padre. Jéssica... Mas eu disse. Ela olhou para Mariazinha. Eu disse que não vou negar. Que você é importante para mim. Que ela vai ter que aceitar porque não vai mudar. Você disse isso? Disse. E ela desligou na minha cara. Jéssica começou a chorar de novo e Mariazinha a puxou para um abraço apertado. Eu tô tão orgulhosa de você. Ela sussurrou. Tão orgulhosa. Clayton discretamente se levantou. Vou fazer um café bem forte para nós três. Acho que vamos precisar. Enquanto ele ia para a cozinha, Mariazinha só segurou Jéssica, deixando ela chorar tudo o que precisava. E agora? Jéssica perguntou depois de um tempo. Agora a gente enfrenta. Juntas. Juntas. Jéssica repetiu. E apesar das lágrimas, havia determinação na voz dela. O resto do dia foi uma montanha-russa emocional. O celular de Jéssica não parava de tocar. Algumas amigas oferecendo apoio. Outras mandando mensagens de decepção. O celular de Mariazinha estava mais silencioso, já que a maioria das pessoas já sabia da sexualidade dela há anos. Por volta do meio-dia, Clayton foi embora, não sem antes fazer as duas prometerem que comeriam alguma coisa e não ficariam só se lamentando. Vocês são fortes, ele disse na porta. Mais fortes do que imaginam. Depois que ele saiu, Mariazinha e Jéssica ficaram no sofá, sem energia para muito mais. Sabe o que é engraçado? Jéssica disse de repente. O quê? Ontem foi a melhor noite da minha vida. E hoje parece o fim do mundo. Bem-vinda à vida de ser gay numa cidade pequena. É sempre assim? No começo, sim. Mas melhora. Eu prometo. Jéssica se aninhou mais perto. Você se arrepende de ter concordado com isso tudo? Nem por um segundo. Mariazinha beijou a testa dela. E você? Também não. Jéssica olhou para ela. Mesmo com todo esse caos, eu não mudaria nada. Nem os 23 anos se questionando. Principalmente os 23 anos se questionando. Porque me trouxeram até você. Elas se beijaram, devagar e suave. Uma promessa no meio da tempestade. O celular de Mariazinha tocou. Era uma mensagem do grupo da família. Tia Socorro. Mariazinha. Sua mãe quer falar com você, mãe. Liga pra mim, filha. Droga. Ela murmurou. Sua mãe também? Parece que sim. Mariazinha ligou, preparada para o pior. Oi, mãe. Mariazinha. A voz da mãe não soava brava. Soava. Cansada. Tô ouvindo umas coisas na cidade. Sobre mim e a Jéssica? Sobre você e a Jéssica. E... Você tá ligando pra me dar bronca? Não, filha. Tô ligando pra saber como você tá. E se a Jéssica tá bem? Mariazinha sentiu os olhos arderem. A gente tá. Lidando. A mãe dela não reagiu bem? Não. Imaginei. A Ivone sempre foi meio radical nessas coisas. Um suspiro. Escuta, eu sei que você é grandinha e sabe se virar. Mas se precisar de qualquer coisa mesmo, você me liga. E a Jéssica também. Se ela precisar de um lugar pra ficar, nossa porta tá aberta. Mãe, Mariazinha não conseguiu segurar as lágrimas. E outra coisa. Fala pra ela que tem gente aqui que vai apoiar vocês. Não é todo mundo que pensa igual a Dona Ivone. Obrigada, mãe. De nada, filha. Agora vai lá ser feliz com sua namorada e para de dar atenção pra fofoca de cidade pequena. Quando desligou, Jéssica estava olhando pra ela. Sua mãe é incrível. É, ela é. Queria que a minha. Dá tempo. Mariazinha a puxou pra perto. Às vezes as pessoas precisam de tempo pra processar. E se ela nunca processar? Aí ela vai estar perdendo a oportunidade de conhecer a pessoa incrível que você é. Jéssica deu um sorriso pequeno.
Quando você virou tão sábia? Desde que uma professora de escola primária linda resolveu me beijar para descobrir umas coisas. Ah, me lembra disso, não. Jéssica escondeu o rosto nas mãos. Eu falei isso mesmo? Que vergonha. Foi fofo. Foi patético. Foi as duas coisas. Elas riram, e pela primeira vez no dia, parecia que talvez, só talvez, elas iam ficar bem. E aí, pessoal? Alguém mais já passou por essa de a cidade inteira descobrir algo sobre você antes de você estar pronto para contar? Como foi? Conta aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha esse canal para mostrar que a pessoa não está sozinha. 3 meses depois. Mariazinha estava no balcão da biblioteca, quando Jéssica entrou com uma sacola de pão de queijo ainda quentinho da padaria. Trouxe lanche, ela anunciou, depositando um beijo rápido nos lábios de Mariazinha antes de sentar na cadeira ao lado. Cê é demais, sabia? Mariazinha pegou um pão de queijo, ainda morninho, eu sei. Jéssica deu aquele sorriso travesso que Mariazinha tinha aprendido a amar. E você também. Seu Zé, que estava lendo o jornal na mesa do canto, olhou por cima dos óculos e sorriu. Bom dia, meninas. Bom dia, seu Zé. Jéssica respondeu alegremente. Muito tinha mudado em 3 meses. A princípio, as semanas após a revelação foram difíceis. Jéssica teve que lidar com olhares, sussurros e até algumas amigas que se afastaram. A mãe dela ainda não falava direito com ela, embora estivesse tentando. Na última semana tinha mandado uma mensagem de bom dia, com um emoji de coração, o que Jéssica considerou um progresso imenso. Mas também houve surpresas boas. Dona Geralda, a diretora da biblioteca, tinha sido incrivelmente apoiadora. Clayton virou praticamente o melhor amigo das duas, e a escola onde Jéssica trabalhava não fez questão alguma. Na verdade, uma das professoras também era lésbica, e ela e a esposa viraram amigas próximas do casal. Casal. Elas eram oficialmente um casal agora. Namoradas. Mariazinha ainda se pegava sorrindo feito boba toda vez que pensava nisso. Então, Jéssica começou, pegando outro pão de queijo. Lembra daquele jantar de família que minha mãe insistiu que a gente fosse? O que é domingo que vem? Sim, tô me preparando psicologicamente. Pois é, ela ligou hoje de manhã. Mariazinha fez uma careta. Péssimas notícias? Na verdade. Ela disse que quer que você leve um acompanhamento. Um acompanhamento? É. Tipo, você faz parte da família agora, então tem que contribuir com a refeição. Jéssica estava tentando não sorrir. As palavras dela, não minhas. Mariazinha ficou boquiaberta. Ela disse. Que eu faço parte da família, disse. Agora Jéssica estava claramente emocionada. Eu acho que é o jeito dela de dizer que tá tentando aceitar. Jéssica. Mariazinha sentiu os olhos arderem. Eu sei. Jéssica segurou a mão dela. Eu também quase chorei quando ela falou. Então ela tá realmente tentando? Tá. Devagar, no ritmo dela. Mas tá tentando. Elas ficaram se olhando até que seu Zé pigarreou alto. Vocês duas são muito fofas. Mas tem gente tentando ler jornal aqui. As duas riram. Jéssica ficou mais um pouco antes de ter que voltar para a escola. Depois que ela saiu, Mariazinha ficou organizando os livros, mas com a cabeça nas nuvens. Seu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo, apoio LGBT mais 3 corações, que elas tinham criado. Clayton. Reunião hoje à noite confirmada? Mariazinha. Confirmado Paula. Professora. A gente pode usar a sala da escola Rodrigo. Levo os salgadinhos Ana Clara. Tô levando meu primo. Ele acabou de se assumir. O grupo tinha começado pequeno. Só Mariazinha, Jéssica, Clayton e mais 2 pessoas. Mas tinha crescido. Agora eram 15 membros, todos da região, se encontrando quinzenalmente para conversar, desabafar e se apoiar. Tinha sido ideia de Jéssica criar o grupo. Ela disse que se tivesse tido algo assim quando estava se descobrindo, talvez não tivesse ficado tão perdida. Então a gente cria, Mariazinha tinha dito na época. Para que outras pessoas não fiquem perdidas também. E tinha dado certo. Mais do que elas imaginavam. Às 7 da noite, Mariazinha e Jéssica chegaram na escola onde aconteceria a reunião. A sala já estava cheia de gente conversando, rindo. Opa!
Chegou o casal mais fofo de 3 corações, Rodrigo anunciou quando elas entraram. Para com isso. Jéssica jogou uma almofada nele. A reunião começou como sempre, cada pessoa compartilhando como tinha sido sua semana. Ana Clara contou que tinha finalmente contado para os pais, e eles tinham reagido bem. Seu primo, Lucas, de apenas 16 anos, estava tentando juntar coragem para fazer o mesmo. Vocês acham que eu deveria esperar até ser mais velho? Ele perguntou. Não tem idade certa, Mariazinha respondeu. Mas você precisa estar seguro, física e emocionalmente. Como assim fisicamente? Às vezes, Paula explicou gentilmente, as famílias não reagem bem. E se você ainda mora com seus pais, depende deles financeiramente. Pode ser arriscado, mas os meus pais não são assim, Lucas insistiu. Eles são tranquilos. Mesmo assim, tenha um plano B. Jéssica sugeriu. Não por ser pessimista, mas por segurança. Minha mãe sempre foi religiosa, e eu sabia que podia ter problema, então eu me preparei emocionalmente. E como você fez isso? Tive essas 2 comigo. Ela apontou para Mariazinha e Clayton. Nem ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Depois da reunião, quando todos já tinham ido embora, Jéssica ajudou Mariazinha a arrumar a sala. Cansada? Mariazinha perguntou. Um pouco, mas é cansaço bom. Jéssica empilhou as cadeiras. Tipo, a gente tá fazendo diferença, sabe? Fazendo mesmo. Quem diria, né? 3 meses atrás eu tava terminando com o Júnior e achando que minha vida tinha acabado. E agora? Agora eu sei que tinha acabado era a parte ruim, e a parte boa tá só começando. Mariazinha puxou Jéssica para um abraço. Eu te amo, ela disse. Não era a primeira vez que falava, mas ainda dava um friozinho na barriga. Eu também te amo, Jéssica respondeu, como sempre. Mesmo você sendo chatinha? Eu não sou chatinha. É sim, fica toda brava quando eu deixo roupa no chão. Porque você deixa mesmo, e a cesta de roupa suja tá tipo 1 metro de distância. Viu? Chatinha. Elas estavam rindo quando a porta da sala se abriu e entrou. Dona Ivone. As 2 congelaram. A mãe de Jéssica ficou parada na porta, parecendo tão surpresa quanto elas. Mãe, Jéssica foi a primeira a se recuperar. O que a senhora tá fazendo aqui? Eu. Dona Ivone parecia constrangida. A Paula me ligou. Disse que tinha um grupo aqui. Pra famílias. Famílias? De pessoas. Como você. Mariazinha discretamente começou a se afastar, dando espaço, mas Jéssica segurou sua mão. A Paula criou um grupo de apoio para os pais. Jéssica explicou surpresa, mas eu não sabia que você tinha interesse. Eu. Dona Ivone respirou fundo. Eu não sei como lidar com isso, Jéssica. Eu fui criada de um jeito. Minha fé diz certas coisas, mas você é minha filha, e eu não quero te perder. Mãe. Então a Paula disse que vem gente aqui. Pais que estão tentando entender, aprender. E eu pensei, talvez eu precise aprender também. Jéssica soltou a mão de Mariazinha e foi até a mãe, abraçando-a. Dona Ivone a abraçou de volta, e as 2 ficaram assim, chorando, até que Dona Ivone se afastou. E você? Ela olhou para Mariazinha. Mariazinha Maria das Graças Santos. Sim, senhora. Você tá cuidando bem da minha filha? Tô. Ou pelo menos tô tentando. Ótimo. Porque se não tiver, vai ter que se ver comigo. Mas ela estava quase sorrindo quando falou isso. Sim, senhora. E sobre domingo? Você vai trazer o quê? O quê? De acompanhamento. Pro almoço. Eu disse pra Jéssica avisar você. Ah, eu. Pensei em fazer uma torta de frango? Boa escolha. Dona Ivone assentiu aprovadoramente. E traz bastante. A família toda vai estar lá. Ah. A família toda? É. Eles querem conhecer a namorada da Jéssica oficialmente. Depois que Dona Ivone foi embora para esperar a reunião do grupo de pais começar, Jéssica praticamente pulou em Mariazinha. Você ouviu isso? Você ouviu? Ouvi! Mariazinha estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela chamou de namorada! E te convidou para o almoço de família, como namorada. Elas giraram pela sala igual 2 loucas até caírem de volta nas cadeiras, sem fôlego.
Nossa, Jéssica disse depois de um tempo. Às vezes eu fico pensando se isso tudo é real. É. Mariazinha entrelaçou os dedos nos dela. É bem real. Tipo, 3 meses atrás eu era hétero. Ou achava que era. Agora eu sou assumidamente gay. Tenho uma namorada incrível. Ajudo a liderar um grupo de apoio LGBT. E minha mãe finalmente tá tentando entender. Muita coisa mudou. Pra melhor. Definitivamente pra melhor. Elas ficaram em silêncio confortável até que Jéssica falou. Mariazinha? Obrigada. Pelo quê? Por me beijar naquela noite. Por aceitar minha confusão. Por me ajudar a descobrir quem eu sou. Por estar comigo mesmo quando ficou difícil. Jéssica, eu não fiz nada de... Fez sim. Você fez tudo. Jéssica a puxou para um beijo longo e doce. E eu vou passar o resto da vida te agradecendo por isso. Só se eu puder passar o resto da vida te amando em troca. Acordo fechado. Elas selaram o acordo com outro beijo. E quando se separaram, ambas estavam sorrindo. Lá fora, o som de 3 corações à noite, carros passando, vizinhos conversando, o vento nas árvores. Era a mesma trilha sonora de sempre. Mas para Mariazinha e Jéssica, tudo tinha mudado. E mudado para o melhor. Epílogo. 1 ano depois, a pracinha de 3 corações estava decorada com bandeirinhas coloridas. Era o primeiro evento oficial do grupo de apoio LGBT+, uma festa junina aberta para toda a comunidade. Mariazinha estava na barraca de quentão quando Jéssica apareceu, arrastando uma mulher tímida atrás dela. Mariazinha, essa é a Fernanda. Ela acabou de se mudar para a cidade e estava procurando. Bem, pessoas como a gente. Oi, Fernanda. Mariazinha cumprimentou calorosamente. Bem-vinda. Você chegou num dia ótimo. Hoje tem festa. Eu. Obrigada. Fernanda disse baixinho. Eu tava com medo de não ter ninguém aqui que... entendesse? Tem sim. E pode contar com a gente. Jéssica deu um sorriso encorajador. Eu sei como é. Cheguei aqui há 1 ano completamente perdida. E agora? Agora eu encontrei meu caminho. Jéssica olhou para Mariazinha, com ajuda. Mais tarde, quando a festa estava em pleno vapor, Dona Ivone apareceu trazendo uma travessa enorme de paçoca. Onde eu ponho isso? Ela perguntou. Mãe! Jéssica correu até ela. A senhora veio. Claro que vim. É festa da minha filha, não é? Ela depositou a travessa na mesa. E cadê sua namorada? Aqui, Dona Ivone. Mariazinha apareceu com 2 copos de quentão. Ah, Mariazinha. Toma, trouxe paçoca extra pra você. Sei que é a sua favorita. Depois que Dona Ivone se afastou para conversar com outras pessoas, Jéssica se virou para Mariazinha. Minha mãe trouxe sua paçoca favorita. Eu sei. Tô emocionada. É, ela realmente gosta de você. O sentimento é mútuo. Elas observaram a praça cheia de gente. Alguns membros do grupo, alguns familiares, alguns curiosos, alguns apoiadores. Havia até um casal de idosas de mãos dadas no canto, sorrindo para todo mundo. A gente conseguiu. Jéssica disse suavemente. Conseguiu o quê? Fazer diferença. Criar um espaço seguro. Mostrar que dá para ser feliz sendo quem você é, mesmo numa cidade pequena. A gente ainda tem um longo caminho. Mariazinha lembrou. Eu sei. Mas olha quanto a gente já andou. Mariazinha tinha que concordar. 1 ano atrás, ela estava sozinha, escondendo seus sentimentos pela colega de quarto. Agora, ela tinha uma namorada que amava, uma comunidade que criaram juntas e até a aceitação, ainda em processo, mas acontecendo, da família. Ei, Jéssica cutucou ela. No que você tá pensando? Em como a vida é estranha e boa. Estranhamente boa, poético. Aprendi com a melhor. Ah, para. Jéssica riu. Mas sério, você tá feliz? Muito. E você? Muito. Jéssica se aproximou. Principalmente porque tô com você. Mesmo? Mesmo eu sendo chatinha com as roupas no chão? Principalmente por isso. Jéssica a puxou para um beijo rápido, não se importando com quem estava olhando. Porque isso significa que você se importa. E isso significa que isso é real.
É sim, muito real. Do outro lado da praça, Clayton gritou: Ei, pombinhos, parem de se beijar e vem dançar quadrilha! Elas riram e foram se juntar aos outros. E enquanto dançavam, cercadas de amigos, família e comunidade, Mariazinha pensou: Isso é felicidade. Não era perfeito. Ainda havia desafios, preconceitos, dificuldades, mas era real, era delas, e era mais do que suficiente. Jéssica apertou a mão dela durante a dança e sussurrou: Te amo. Também te amo. E com isso, sob as estrelas de 3 corações, cercadas de luz, música e amor, elas continuaram dançando. Porque no fim, o amor sempre encontra um jeito. Mesmo quando começa com uma pergunta simples: qual é o gosto das mulheres? A resposta? Gosto de felicidade. Gosto de verdade. Gosto de lar. E aí, gente? Chegamos ao final dessa história. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo qual foi a parte favorita de vocês. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque todo mundo merece saber que o amor é amor. Não importa a forma que ele vem. Beijos de 3 corações.